Bom dia a todos, que Deus possa nos abençoar nessa manhã, que todos sejam muito bem-vindos a essa casa querida, né? Que todos possam sentir o nosso carinho. Hoje nós vamos estudar um pouquinho o capítulo 24, que fala sobre a coragem da fé. E quando a gente fala de fé, o que vem na nossa mente? Qual seria o significado real de fé? Muitas vezes a gente acha como se fosse uma coisa muito abstrata para conseguir definir realmente o que seria fé. Então, quando a gente pergunta isso, a gente relaciona o quê? A uma crença religiosa, a uma confiança maior, né? A uma certeza de algo maior. A gente relaciona a fé a isso. Só que será que só são esses conceitos? A fé, ela é muito maior do que isso. E a gente precisa expandir o nosso pensamento para perceber. Só que é muito mais preciso o quê? Vivenciar. É vivenciando que nós vamos começar a conseguir entender um pouquinho sobre essa virtude, sobre o que realmente é ter fé. É vivenciando que a gente vai conseguir verificar o real valor do que é ter fé. No dicionário de filosofia espírita, nos diz que a fé é a capacidade de sintonizarmos com a mente de Deus. Diz também que é uma força que surge na própria alma, como uma certeza instintiva na providência e na sabedoria de Deus. Aí a gente recorre e lembra lá dos atributos de Deus. Deus infinito, imutável, soberanamente bom e justo, único e material. Alguém duvida, né? De toda essa potência, de toda essa força, de todo esse amor que zela, que cuida de nós? Mas muitas vezes a nossa fé é vacilante. Então, quando está tudo bem, a gente acredita, a gente confia. Mas quando as coisas começam, né, a sair um pouquinho ali do eixo, que na verdade é a nossa visão, porque está tudo certo, quando as coisas começam a aparecer alguns problemas, a gente deixa de lado, a gente não sabe mais se confia. Por isso que a gente inicia falando o quê? Será que fé é só ter essa certeza? Né? Porque com o passar do tempo, de encarnação a encarnação, nós nos tornamos colecionadores de certeza. E será que basta ter certeza? Será que isso é fé? Só ter isso é fé? Então é muito mais que isso, né? A gente percebe como o nosso raciocínio ainda está paralisado em crenças que nós trazemos de encarnações anteriores. E a gente acha que essa fé está envolvido nessas situações de certezas, nessas situações de confiança. Então, a gente percebe que ter fé é se relacionar com Deus. É uma fidelidade maior. Porque para você sintonizar com a mente divina, você tem que estar fiel a isso. Porque não é fácil. Nós nos sintonizamos com quem? Com os espíritos inferiores, né? Pelos nossos gestos, pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes. Então é muito mais fácil nos sintonizarmos com os espíritos inferiores. Mas à medida que a gente vai nos esforçando para modificar esses pensamentos, nós vamos começando a nos sintonizar com os benfeitores. Os benfeitores que estão sempre ali nos inspirando a ajudar o próximo, nos inspirando a um socorro. Só que a gente está tão fechado, né, como se estivéssemos dentro de um casulo, que a gente não consegue perceber e expandir esse raciocínio. Então, muitas vezes a gente sabe, só que o saber não é suficiente apenas saber para possuir fé. Não é suficiente apenas ter noções da doutrina para possuir fé. É muito maior do que isso.
Então, que virtude é essa que pode remover até montanhas, como Jesus fala? Que virtude é essa que nos conduz para o bem, para o amor? Que virtude é essa que faz com que a gente tenha uma força gigantesca, tire uma força gigantesca, que muitas vezes a gente fala, gente, eu não sei como eu consegui vencer. Eu não sei como eu consegui passar por isso. É o Pai se fazendo presente. É essa virtude, né? Que ameniza as nossas dores, que diminui as curvas do caminho. Isso é ter fé, é acreditar. Acreditar que nós não estamos desamparados, acreditar nas nossas potencialidades que nós trazemos. Porque quando nos tornamos colecionadores de certezas, apenas na certeza, eu espero que as coisas venham até mim e eu não coloco em prática. Ter fé é ser ativo, é colocar em prática e não esperar que Deus vai fazer tudo por nós. Ele está ali, agindo, consolando, amando, mas nós temos que fazer a nossa parte. Porque é como aquela pessoa, muitas vezes, que não quer ser ajudado. Nós nos encontramos assim, né? Todos nós já passamos por alguma situação assim, onde a gente vai ajudar uma pessoa, mas aquela pessoa está tão fechada a uma ajuda que a gente não consegue, né? Muitas vezes nem dar uma palavra consoladora, porque ela só vê a sua dor como se fosse maior que tudo, como se fosse algo que ela nunca vai conseguir superar. E ela esquece de tudo que ela já passou na sua trajetória. Agora está doendo, agora está passando por dificuldade, mas lembra o que você já venceu, lembra o que você já caminhou. Pegue isso e siga, vá adiante. É o carregar a cruz. É essa mensagem, né, que o Evangelho vem trazer hoje para a gente. A coragem da fé. É preciso ter coragem para desenvolver essa fé verdadeira. O Evangelho nos traz que a fé, para ser proveitosa, né, para ser produtiva, ela tem que ser ativa. Então, é preciso de obras. É preciso de obras, é preciso de empenho, é preciso de construção, porque aí eu vou verificando o real sentido dessa virtude, né? Porque eu vou vivenciando dentro de mim. Então é muito importante nós termos essa noção de que as virtudes, elas são construções. Elas não são doações. Não é o outro que me doa. Ela não é transferida para mim a partir do outro. Eu que construo dentro de mim. E a gente traz muito essa concepção equivocada. Aí a gente lembra quando os apóstolos de Jesus, né, não conseguiram realizar uma cura, e Jesus chega lá e consegue. Aí eles, meu Deus, como? Como que a gente não conseguiu? Aí o que eles falam para Jesus? Acrescenta-nos fé, porque Jesus falou que faltou fé. Faltou acreditar. Aí eles pedem a Jesus, acrescenta-nos fé, Jesus. E a gente age assim no nosso dia a dia, né? Como se fôssemos acordar de uma hora para outra com determinada virtude. Só que é a prática, são os testes, né? É muito fácil termos paciência quando está tudo bem na nossa vida, né? Quando eu estou bem no contato com o outro, porque o outro é a ponte que me liga a Jesus. É a partir do outro. Então, é fácil. Tá tudo bem na minha vida, então eu sou paciente, eu colaboro. E quando as coisas começam, né, a não estar tão bem assim, como que eu ajo? E muitas vezes a gente não reconhece as nossas próprias ações. E a gente percebe, né, que o saber e a prática ainda estão muito distantes, né? É aquela frase conhecida: o bem que eu quero, eu ainda não faço, mas o mal que eu já não quero, esse eu ainda faço. Ainda estamos nessa posição. Então, o que está faltando para que a gente coloque em prática? O que está faltando para que a gente vivencie mais o Evangelho de Jesus?
Será que é conhecimento? Será que está faltando aprendizado? Não. Está faltando é força de vontade. Está faltando é empenho. Está faltando é perseverança. Porque quando eu aplico o Evangelho, eu entro em contato comigo mesmo. A gente entra em contato com a nossa essência. E é muito difícil se enxergar. Por isso a nossa distância ainda de conseguirmos colocar em prática. Porque é preciso buscar o conhecimento de si mesmo. Que todo o Evangelho é conhecer-se. Porque eu só trabalho, eu só modifico aquilo que eu conheço. Se eu acho que do jeito que eu estou está bem, né, com orgulho, com egoísmo, mas eu disfarço, ninguém percebe, como que eu vou modificar? Se diante da sociedade eu me apresento de uma forma, sou muito amiga, sou muito comunicativa, falo com todo mundo, né? Como que eu vou modificar isso? Se eu acho que está tudo bem? Então é preciso se olhar. É preciso buscar esse espelho íntimo e refletir, para que a gente possa chegar em casa e dormir com a consciência tranquila, deitar no travesseiro com a consciência tranquila, sabendo que a gente fez o melhor. Mas muitas vezes a gente agride o outro, muitas vezes a gente quer mandar, a gente quer que o outro obedeça, porque se o outro não pensa como eu penso, como que o outro não pensa desse jeito? E isso mexe com a gente. Aceitar as diferenças ainda é muito difícil. A gente faz amizade muitas vezes com quem é igual a nós, né? Agora vai fazer amizade com quem é diferente. Com quem pontua o que você traz. Vai lá, fica lá, persevera, constrói uma amizade sólida. É difícil. Porque a gente quer ficar juntinho de quem nos conforta de alguma forma. Então, é todo esse convite que o Evangelho faz. Por isso que nos falta essa perseverança. E a gente percebe muito claro quando a gente inicia uma tarefa. A gente inicia uma tarefa, aí o que acontece? Se nós não tivermos perseverança, a tarefa desanda e a gente não conclui. É uma faculdade que a gente começa, é um trabalho que a gente começa, em tudo na nossa vida. Até a vinda nossa na casa espírita, a gente começa. Aí começa a estudar, é chamado para trabalhar depois de um certo tempo de estudo, vem participar, vem trabalhar conosco. A casa espírita precisa de trabalhadores, só que é preciso entrar na disciplina e no estudo. Aí começa o quê? Os familiares em cima. Não, você está passando muito tempo lá. Não, mas você acha que é isso mesmo? Não, mas hoje tem festa, hoje tem encontro familiar. Aí a gente começa a recuar diante da tarefa, porque a gente não se organiza e não separa esse tempo, porque ainda é preciso separar esse tempo, porque vai chegar o momento que a gente vai unir tudo, e tudo que a gente fizer vai ser sempre pensando no bem. Sempre praticando caridade. Mas, por enquanto, a gente separa. Hoje é o dia de ir lá na casa espírita, né? Hoje eu vou ali, vou ouvir. Nós precisamos cuidar de nós. Porque até o momento a gente está cuidando apenas dos nossos bens materiais. Nós estamos cuidando apenas do que fica. E aí, quando nós desencarnarmos, o que vai ser de nós? Se nós passamos a encarnação inteira cuidando apenas do que fica e não cuidamos de nós. Então, são essas reflexões que nós temos que levar ao sair da casa espírita. Porque muitas vezes nós estamos na posição de alunos. Alunos que sentam, marcam presença, ouvem, mas não colocam em prática. Aí, na hora do exercício, tem uma dificuldade imensa. Não consegue resolver. Fica ali, né? Naquele vai e vem. Em quantas encarnações nós já estamos nessa posição de vai e vem? E hoje, na oportunidade de estarmos dentro de uma casa espírita, né, que nos esclarece, que nos conforta, mas a gente não está sabendo aproveitar essa oportunidade. Será que numa futura encarnação eu vou poder estar usufruindo disso tudo que eu tenho nessa encarnação e que eu reclamo muito
e que eu não dou o valor real? Nós temos que pensar nisso e começar a ter esse olhar de agradecimento. Eu tenho que agradecer por tudo que eu tenho, mesmo uma família complicada, mesmo uma casa simples, mesmo nessa situação onde nós estamos passando com dificuldades financeiras, com muito desemprego. São oportunidades de crescimento. E a gente vê que quem que está se destacando nesses momentos? São pessoas que fazem um pouquinho de cada coisa, que se adapta, que se cria a toda hora e a todo instante. Essas pessoas, elas estão tendo oportunidade. É o que chamamos de trabalhadores proativos, que estão sempre ali procurando resolver um problema, né? E a gente pega pelo lado material. Isso dentro de uma empresa, onde ele resolve todas as coisas e todos os problemas, está sempre disposto ao trabalho. Só que se isso é com a gente, o que a gente faz? Ali. Estão pedindo muita coisa. A gente começa a reclamar, como se aquilo que a gente aprendeu fosse suficiente para a nossa encarnação inteira. E nós esquecemos da potencialidade que nós trazemos. Potencialidades que só serão desenvolvidas na prática. Tantas coisas que nós não sabemos, que nós desconhecemos e que podemos fazer. Quantas potencialidades nós carregamos. Mas está tudo lá, como uma sementinha, esperando desabrochar. Mas para isso é preciso colocar a mão na massa. É preciso de movimento, porque nós estamos muito tempo paralisados, cristalizados, naquela concepção, naquela ideia, naquelas mesmas coisas de sempre, naqueles mesmos afazeres. Por isso que trabalhar no bem é muito difícil, porque a gente trabalha ainda pensando só para nós, tudo para nós. É a minha família, é a minha casa, é meu emprego, são os meus filhos. E a gente não consegue reservar um tempo para sair e ajudar outros irmãos. Se nós pensarmos durante toda a nossa semana, todo o nosso ano, nós estamos na metade do ano. O que nós já fizemos dessa metade desse ano de 2017 na nossa vida? Porque o espírito, quando desencarna, né, as dores mais fortes para o espírito é justamente o tempo perdido, que ele podia ter aproveitado melhor e ele não fez. Onde ele já tinha o conhecimento e ele não aplicou. E a gente não vai poder falar que nós não sabíamos. A responsabilidade vai ser maior. Muito será pedido àquele que muito recebeu. E todos nós recebemos muito. Todos nós. Não podemos falar que não recebemos oportunidade. Então, vamos nos esforçarmos. É um passo de cada vez. Não é um salto. Na nossa encarnação não tem como a gente dar um salto. Mas é o esforço diário, né? Dessa vontade, de trabalhar essa vontade. Hoje eu estou com preguiça. Hoje eu não quero sair da cama, mas vamos lá. Vamos lá porque eu preciso progredir. Eu preciso crescer. Eu quero sair desse patamar que eu me encontro, porque eu não estou satisfeita com o que eu me encontro hoje. Então eu preciso vencer todos esses sentimentos negativos, esses pensamentos negativos que estão em volta de mim, que eu carrego. Então que eu possa ir em frente sempre. A gente então lembra, né, dos apóstolos de Jesus. Os apóstolos de Jesus estavam do lado dele. Aprenderam todo o evangelho. Tudo que ele ensinou, estavam sempre lado a lado. Mas será que isso foi suficiente para que eles pudessem se tornar homens de bem e adquirirem as virtudes? Será que foi suficiente? Não. A gente vê todo o trabalho grandioso que eles tiveram que realizar. Pedro lá na casa do caminho, recebendo irmãos a qualquer hora. Não estabelece hora. O atendimento vai ser a gente trabalha aqui de 8 às 8. Não. Chegava a gente lá 2 horas da manhã, batendo na porta, pedindo ajuda. Precisava de uma ajuda, de um consolo.
E ele tinha que estar ali, recebendo, acalentando. Era essa orientação que ele recebeu. Porque ele estava ali, ao lado a lado, ele vivenciou, viveu com Jesus. Né? A gente lembra também, não só de Pedro, mas de Paulo na sua transformação. Será que Paulo, em toda a sua transformação, ela ocorreu apenas ali, quando ele se viu de frente a frente com Jesus? Não. Ali foi o início, foi a porta. A sua transformação ocorreu durante toda a sua peregrinação. Durante toda a sua peregrinação pelo deserto, onde ele queria propagar, falar de Jesus, mas ele ainda não tinha condição. Então ele precisou se conhecer, ele precisou estudar. E passou lá um tempo ali no deserto, se eu não me engano, 3 anos, aprendendo, estudando, se conhecendo, vendo o que ele trazia. E é assim conosco. Porque nós passamos muitas encarnações fugindo de Jesus. E está na hora desse encontro. E esse encontro não é só com Jesus, é conosco. É onde a gente vai buscar na nossa essência. Porque a gente vive numa armadura. Eu vivo numa armadura onde eu acho que eu sou forte o suficiente. E muitas vezes a gente não recorre a uma prece, não desenvolve essa fé verdadeira porque a gente acha que é forte o suficiente. E não reconhecemos as nossas fragilidades. Não reconheço. Aí, diante de uma dor, o que acontece? Né? Muitas vezes o espírito não aguenta, porque não reconhece o que traz, que precisa muitas vezes silenciar, que precisa muitas vezes deixar que as lágrimas caem, para que vá se renovando, para que renove esses sentimentos. Porque eu reconhecendo as fragilidades que eu trago, eu consigo trabalhar e vencê-las. Isso não quer dizer que eu estou sendo fraco. Não tem nada a ver. Só que a sociedade, ela acha isso, né? Eu mostrando as minhas fragilidades, eu estou mostrando que eu sou fraco. Mas não é isso. Você é o mais forte, porque está procurando reconhecer e trabalhar. Não é sair propagando a sua dor, não é. É você no seu íntimo silenciar e reconhecer, sair dessa capa que você está envolvido e ver o que trazes. Quem eu sou? Precisamos procurar ter esse pensamento no nosso dia a dia. Então, existem muitas dificuldades de nos religarmos com o Pai. E essas dificuldades de ligação com o Pai normalmente ocorrem por quê? Porque eu não admito algo superior. A nossa dificuldade de desenvolver essa fé é por quê? Primeiro, eu não admito algo superior que eu tenha que obedecer. Por quê? Eu fui conquistando tantas coisas materiais que eu acabo achando que eu posso tudo. Então, eu vou me engrandecendo de uma tal maneira que eu acho que eu não tenho necessidade de fazer prece, né? Que não tem necessidade. Está tudo certo. Na minha vida está tudo caminhando. Eu sou forte o suficiente, então eu não admito algo superior. Algo em que eu tenha que obedecer. Essa dificuldade de nos religarmos com o Pai ocorre também porque eu serei forçado a mudar os velhos hábitos. A partir do momento que eu começo a estudar, que eu começo a conhecer, que eu começo a tentar me aproximar de Jesus, eu sou forçado a mudar os velhos hábitos. Porque o espírito ele entra num processo, muitas vezes, de crise. Porque ele já sabe o que é certo, mas ele ainda se compraz com o errado. E ele fica balançado entre isso, entre esses dois lados. E é preciso caminhar. É preciso ir, é preciso continuar a caminhada. Então, muitas vezes, eu não busco essa ligação justamente porque eu vou ser forçada a mudar esses velhos hábitos. E isso nos gera conflitos. Eu não busco essa ligação com o Pai também pela indiferença. Sabe aquela vida de tanto faz? Para mim, tanto faz. Você que decide. Eu deixo que os outros decidam por mim. Tanto faz.
A gente passa por alguns momentos, alguns períodos na nossa vida, sim, mas a gente não pode deixar que isso domine, né? Que, não sei se eu vou, naquelas incertezas, e eu vou deixando que o outro domine a minha vida e fico muito tempo estacionado. E a gente acaba caindo nessa indiferença. Nunca fui, nunca procurei, não sei se eu quero, nessas incertezas. Nos encontramos muito nessa posição também. Até que, depois de todas essas dificuldades, de fugir tanto de Jesus, chega o momento do despertamento da fé. Chega o momento para o Espírito. Para todos chega esse momento. Cada um em uma hora diferente. E esse despertamento da fé, ele pode ocorrer através da religião, né? Onde o espírito já sente uma necessidade de estar mais próximo de Jesus. Então a gente vê que esse irmão, ele já fez um progresso anterior nessa área, porque ele já sente uma necessidade de estar mais ligado a uma religião, de buscar fazer a sua oração, de buscar praticar um pouco esse trabalho no bem. Então o espírito já fez um progresso nessa área. Esse despertamento da fé ocorre também, muitas vezes, pela curiosidade, e a gente vê isso muito dentro da casa espírita, né? Que muitos chegam para resolver, né? Tentar resolver as suas dúvidas, suas questões, porque sente isso, sente aquilo, a filha passa por isso, né? Muitos procuram, através dos fenômenos, querendo encontrar soluções para os fenômenos, querendo ver os fenômenos, só que aí começam a estudar, são orientados a estudar, e deixa de lado um pouco esses fenômenos, porque o principal da doutrina é a moral de Jesus, não são os fenômenos. Então, ele deixa de lado, começa a estudar, começa a compreender, a curiosidade ela pode levar a isso também. Então, muitos irmãos chegam através disso. E a doutrina ela vai desmistificando, a doutrina é muito clara. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com aqueles irmãos que mistificam tudo, porque isso não é espiritismo. A doutrina é clara. Tudo que a gente acha ainda que nós não conseguimos interpretar, né? Tá lá. Abra lá o livro dos médiuns que você vai ter uma clareza gigantesca. Mas precisamos estudar. Esse despertamento da fé ocorre também, né? E muito mais frequente é através da dor. A dor faz com que a gente desperte para essa fé. Porque muitas vezes não sabemos a quem recorrer, não sabemos mais como fazer, aí nós buscamos essa ligação com o Pai. Só que até agora a gente falou do despertamento. Só que basta só isso? Eu despertei a fé. Despertar é diferente de desenvolver. São duas coisas diferentes. Muitas vezes eu tenho a fé despertada dentro de mim, mas eu não desenvolvo. Então ela está lá menor que o grãozinho de mostarda, que Jesus disse. Está pequenininha. E eu preciso desenvolver ela. E ela só se desenvolve com trabalho no bem. Temos que arregaçar as mangas e colocar a mão na massa. É a prática, é o trabalho. Porque aí, a partir desse trabalho no bem, nós vamos despertando novas e novas virtudes. E nós vamos fortalecer aquela fé que é ainda muito frágil. E aqueles que achavam que não possuíam, começam a desenvolvê-la. Olha só, o trabalho no bem, ele faz isso com a gente. Então, o convite de hoje é essa aproximação com o Pai. Vamos parar de negar Jesus, porque o Evangelho fala isso. Todo aquele que me renegar diante dos homens, eu mesmo também o renegarei diante de meu Pai que estás nos céus. Está na hora de aproximarmos, porque eu renego Jesus quando eu não me esforço para colocar em prática, quando eu não assumo as responsabilidades dos meus atos, quando eu me envergonho de afirmar que eu sou espírita diante de um amigo, por exemplo, porque o que ele vai achar? Nós estamos tão preocupados com a opinião do outro
Que eu me envergonho de falar que eu sou seguidor de Jesus? Eu me envergonho? Nós temos que pensar nisso. Que vergonha é essa? Temos que estar confiantes e assumir de verdade. É esse o convite do Evangelho, né? E para finalizarmos, a gente lembra de Emmanuel, que fala para a gente: precisamos adotar a prática de permanecer um tanto mais com Jesus a cada dia e um pouco menos com os nossos pontos de vistas pessoais. Um pouco menos conosco e um pouco mais com Jesus. Porque aí tudo vai modificar o nosso pensamento, a nossa atitude, a nossa fala. Eu vou estar pensando mais no meu próximo antes de falar, antes de agir, antes de ser agressivo com o outro. Eu vou estar zelando por todos e cuidando de todos, assim como eu vou estar cuidando de mim. Eu estando mais próximo de Jesus, eu vou buscar mais essa essência. Eu vou buscar mais me conhecer por dentro. Então é esse o convite, que possamos adotarmos a prática de permanecermos um tanto mais com Jesus a cada dia, a cada minuto, um tanto mais. Né? E assim a gente vai desenvolver verdadeiramente essa fé e conhecer esse real sentido do que é ter fé, a partir da nossa vivência, da nossa prática. Que Jesus nos abençoe.